ti. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18 diz: Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Mediante esse texto bíblico, podemos entender que não existiu um momento tão importante e nem existirá no futuro um momento tão importante como agora. Mas afinal, o que é o agora? O agora, ele está entre o passado e o futuro. Mas o agora é tão rápido que se nós perguntarmos o que acontece depois do agora, o agora, de forma que deveríamos perguntar o que aconteceu depois do agora. Porque o que acontece depois do agora já aconteceu e não mais é o agora, é o passado, já passou. E falando em tempo, nos faz também refletirmos sobre as infinitas possibilidades do futuro. E estas infinitas possibilidades nos traz ao texto bíblico de Mateus 6,34. Jesus Cristo nos adverte que não devemos ficar ansiosos quanto ao nosso futuro, porque basta a cada dia o seu mal. Mas da mesma forma que nós não devemos ficarmos ansiosos, porque devemos confiar em Deus, cabe a nossa parte refletirmos na lei da semeadura, onde aquilo que se planta colhe, como está escrito em Gálatas 6:7. Além disso, a Bíblia nos adverte que devemos fazermos uma análise da nossa vida de forma a planejarmos o nosso futuro. Perceba que há um equilíbrio onde não temos certezas do futuro devido às suas infinitas possibilidades. Mas mesmo assim, devemos planejar sabendo que aquilo que nós plantamos no agora, nós iremos colher. Texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, nos adverte, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Eu pergunto, quando alguém olha para você, ver quem você é ou aonde você está? Se você estivesse me vendo, você estaria vendo quem eu sou ou aonde eu estou? Certamente que vocês estariam vendo aonde eu estou. Em uma casca, em um tabernáculo, em uma casa onde mora a minha alma, o meu espírito. Vocês estariam vendo uma carne, que é onde eu estou. Eu estou indica um estado onde você está aqui e depois você estará em um outro lugar. E isto nos faz entendermos
a diferença onde o mundo em que nós estamos e a eternidade na qual nós pertencemos. Ou seja, eu sou eterno. Eu sou de uma eternidade, mas estou em um mundo transitório. Por isso que nós não devemos nos atentarmos ou fixarmos os nossos olhos apenas nas coisas que nós vemos. Porque as mais importantes são as que nós não vemos. Usando a metáfora da água, nós poderíamos entender que a vida é como uma água líquida. Fazendo uma analogia entre a nossa vida e a água, nós poderíamos dizer que a nossa vida é como água corrente. A água, ela é interessante. Ela, em seu estado natural, ela é líquida. Mas quando ela vai esfriando, até congelar, ela muda para um estado sólido, se transformando em gelo. E se ao contrário, esta mesma água, quem ela é? Água. Ela esquentar e vai esquentando. Ela se transforma em um estado gasoso. Se transforma em uma fumaça, em um vapor. Nessa metáfora, poderíamos dizer que a nossa vida é como água corrente. Como os poetas desse mundo dizem, como a onda no mar, que vai e vem. A nossa vida, ela é cheia de altos e baixos. Uma hora nós estamos aqui e depois estaremos lá. Uma hora eu estou rico e depois estarei pobre. Uma hora eu estou alegre e depois estarei feliz, estarei triste, estarei animado ou estarei desanimado. A nossa vida é cheia de altos e baixos. E então chegará o momento onde nós, assim como a água se transforma em gelo, nós estaremos mortos. Nós estaremos como um gelo, sólido, estático, paralisado. E a nossa alma como um vapor que volta para Deus. Sabendo que aquilo que você vê é temporal, ou aquilo que vocês estão vendo aonde eu estou, isto é temporal. E aquilo que não se vê, que é quem eu sou, é eterno. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. A minha alma, aquilo que eu sou, isso é eterno. E sabendo que é no agora que nós decidimos o nosso futuro, perguntar-te-ei,
como você está decidindo o seu futuro? Será que você está se atentando mais às coisas que se veem e esquecendo das que não se veem? Será que você está priorizando o seu corpo, a sua casca, aquilo que ficará aqui na terra, e esquecendo das coisas que são eternas, de quem você é, do eu sou, da eternidade? Quando você então passasse então dessa liquidez, dessa água corrente para o estado gasoso, quando o seu espírito voltar para Deus, o que você dirá diante de Deus? Deus, ele enviou o seu único filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Lemos isso no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Ele mandou o seu único filho para morrer em uma cruz, porque o seu único filho foi sacrificado em favor de nós, porque nós não temos nenhuma condição de nos salvar pelas nossas próprias obras, porque não há um justo sequer, nenhum. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, conforme lemos em Romanos capítulo 3, versículo 23. De maneira que, assim como a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram, e com uma consequência é a morte, ou seja, a separação eterna do Deus Todo-Poderoso. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A vida eterna é você confessar Jesus Cristo como seu Salvador. Confiar que a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário redimiu de todos os teus pecados. Ele pagou o preço do seu pecado ali na cruz do Calvário. De forma que, se você confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você tem a vida eterna. Não passará de juízo, mas passou da morte para a vida. Não sofrerá nenhuma condenação, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus Cristo disse que no céu há muitas moradas, e ele foi preparar um lugar para nós. Mas nesta mesma passagem de João, capítulo 14, ele também diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só Jesus pode garantir a sua morada eterna no céu. Mas isto não é automático. Todos nós pecamos. E o resultado do pecado é a morte, a separação eterna do nosso Deus. Mas Jesus Cristo veio para consertar isso. Assim como a morte passou a todos os homens porque todos pecaram, assim também por um só ato de obediência de Jesus Cristo, muitos se tornaram obedientes. E agora nós temos paz com Deus mediante a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tudo isso está em Romanos capítulo 5, versículo 18 e 19, também o versículo 1.
Mas quem decide isso é você. Deus não o obriga de nada. Ele te ama tanto que lhe deu o livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal, a salvação ou a perdição. E de que adianta todo o passado, tudo aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, que Deus deu prova que aceitou o sacrifício de Jesus quando ressuscitou ao terceiro dia? O que adianta tudo isso se você não tomar uma decisão agora de decidir o seu futuro, estando eternamente ao lado de Deus? Talvez você possa protelar essa decisão para o futuro, mas sabemos que há muitas incertezas quanto ao nosso futuro. A única certeza quanto ao nosso futuro é a certeza de morte. Esta é a única certeza. Todos nós passaremos pela experiência da morte, ou seja, a água se transformará em gelo. Mas o espírito voltará para Deus para prestar conta da decisão que tomou agora. A ressurreição é no agora. De sorte que os que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. A cada momento, a cada agora, é um momento de ressurgirmos. De ressurgirmos como uma nova criatura, mortificando as obras da carne e ressurgindo para uma nova vida do lado de Deus, do lado de Jesus Cristo. O que acontecerá depois do agora? Eis o grande questionamento. E quem é que decide isso? É você. Porque aquilo que acontecerá depois de agora, ou até mesmo no futuro distante, depois da morte, ou até mesmo a sua eternidade, quem decide isto é você. E o que acontecerá depois do agora, você decide no agora. Tive momentos na minha vida que eu duvidava que você existia. Eu suplicava por um sinal, esperava algo sobrenatural, algo que pudesse sentir, ver pra poder decidir, que comprovasse existir.